isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus. Então vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Amém? Digam todos glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é bom. Nós temos que experimentar a bondade de Deus. Deus não erra nunca, não falha e Ele é sempre bom. Então nós não podemos jogar culpa em Deus de nada que não está acontecendo, ou sei lá, de outra coisa que não deveria acontecer. São sempre falhas nossas, sempre brechas que nós damos, tá? Então Deus é bom, nós precisamos conhecer essa bondade. A gente tem que orar e pedir a Deus que a gente quer conhecer mais o Senhor. Então o Espírito Santo é que nos apresenta Jesus. Por isso que é preciso adorar a Deus, orar em línguas, e nós vamos chegando nesse lugar mais próximo de Deus, tendo mais comunhão com Ele. É louvável, porque nunca nós vamos desconfiar que Deus não fez, que Ele não quer, que Ele está longe, que não está acontecendo. Então essas conversas religiosas vão sair da nossa cabeça, sabe, dos nossos conceitos, porque nós vamos experimentar realmente a bondade de Deus. Ele é eternamente bom, o nosso Deus. Amém? Então vamos hoje ver aqui uma passagem na Bíblia que o pessoal só enfatiza, pode abrir João, capítulo 2, só enfatiza uma coisa, um milagre, porque não tem assim a revelação do Espírito Santo. De quão profundo essa palavra passa para nós, de como vamos ser abençoados por Deus e como vamos entregar a nossa vida a Deus. Então, João capítulo 2, né, o primeiro milagre que Jesus fez. Tá? A doutrina errada diz que esse milagre foi feito porque, né, é a Maria, Virgem Maria, que não é mais, né, tem um filho desse tamanho, como é que é a Virgem Maria? Virgem o dia que ela concebeu, que não era, concebeu do Espírito Santo. Mas depois que o menino Jesus, que o bebê nasceu, ela coabitou com o marido dela e teve muitos filhos, muitos outros. Jesus tem irmãos, inclusive ele fala dos irmãos, aqui no Evangelho fala o nome dos irmãos de Jesus, vocês podem ler aí que vocês vão achar. Então veja, versículo 1 de capítulo 2, tá? Que a ênfase aqui não é nunca e jamais será Maria, a mãe de Jesus. A ênfase aqui é o poder de Deus. É o que aconteceu aqui. Então veja, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, nós vamos ver aqui a atuação de Jesus, mas também nós temos que ver a atuação dos serventes, porque provavelmente quem organizou a festa e estava incumbido de trazer a quantidade de vinho para essa festa errou, porque não imaginou que fossem beber tanto, tá? E diante de uma situação tão delicada dessa, porque você está dando uma festa e não
principalmente nessa época, né, que eles bebiam, que a festa era regada a vinho, é o costume da época, não acabar o vinho, então ficou mal. Por isso diríamos assim, aquele constrangimento no ambiente. Então, Maria pede para Jesus fazer alguma coisa, mas ela diz aqui no versículo 5, fazei tudo o que ele vos disser. Então, Jesus simplesmente olhou ali, porque ninguém precisa falar para Jesus o que fazer, e nem ele nunca vai falar para nós explicitamente o que ele vai fazer. Ele fala alguma coisa, mas nem sempre, quando ele manda a gente fazer alguma coisa, ele dá detalhes precisos. Se alguém já recebeu algum dia uma orientação de Jesus, sabe que não dá detalhes precisos. Ele manda você fazer e nós temos que obedecer se a gente quiser ver o resultado. Tá certo? Então, no caso aqui, ele mandou pegar as talhas, que eles colocavam água nessas talhas, que, como diz aqui, que os judeus usavam para as purificações, que vocês se lembram que eles tinham toda um estilo de vida ali, de purificar antes de comer. Até Jesus criticou isso, né? Porque eles criticaram Jesus, porque que os seus companheiros aí não lavam as mãos, vocês estão todos sujos, vão comer, não sei o que. Jesus, então, vem com a doutrina correta. Então, essas talhas com essas águas, como diz aqui para purificação, para lavar as mãos, fazer toda aquela higiene, né, que eles faziam para se alimentar. Então, Jesus olhou para aquilo lá e mandou que colocassem água. Nós temos que transportar isso para a nossa vida, porque toda a palavra de Deus é para ser usada na nossa vida. Porque ela é viva e ela tem uma dinâmica que faz acontecer na nossa vida, se nós colocarmos em prática, tá? Ela faz acontecer a mesma coisa. Então, veja que Jesus olhou para aquilo e simplesmente disse, encham de água isso daí. Então, com relação à nossa vida, eles não perguntaram, mas Jesus, é vinho que eles vão beber? Água ninguém quer. Nós estamos precisando de vinho, como você está mandando encher de água? Ninguém perguntou nada, porque veja que Jesus às vezes manda a gente fazer as coisas, nós não estamos entendendo para quê. Nem precisamos, porque Ele que faz o milagre. Então isso já é algo que nós temos que tirar de lição aqui para a nossa vida. De querer ficar perguntando muito para Deus coisas que não, muitas vezes nem tem resposta. Porque Ele vai fazer, Ele é o soberano. E nós sabemos que todos os milagres que Jesus faz, Ele faz assim com abundância e fartura, porque Ele fez o milagre dos pães e dos peixes. E a sobra foram 12 cestos cheios de pães e peixes, tá certo? Então, foi a mesma coisa que Jesus aqui fez. Já não tinha mais nada e Ele transformou o vinho em água. Bom, a primeira coisa é que Ele não vai falar exatamente o que Ele vai fazer. Ele também não vai perguntar para ninguém, porque Ele é Deus, Ele já sabe o que Ele vai fazer. Segunda coisa, nós nunca temos que pedir para Ele, ou seja, ficar questionando Deus. Mas por quê? Para quê? Para que você quer isso, Deus? Para que você está mandando eu fazer isso? Para quê? Para quê? Se a gente fizer isso, não tem milagre. A gente precisa saber ser obediente. Nós temos que obedecer de coração, como aconteceu aqui, porque eles foram obedientes. E Jesus pôde fazer o milagre. Então, nós observamos aqui que eles encheram as talhas com água e ainda era água. Nós temos que entender que enquanto não colocou a última gota de água, o milagre não foi acontecido. Então, a gente precisa saber esperar o momento que Deus vai fazer o milagre. Nós temos que crer, porque essa água virou vinho na hora exata que foi colocada no copo. É impressionante como que o Senhor age, como Deus é Deus, como Ele faz a obra, tá certo? Por isso que nós temos que depender do Senhor, obedecer, crer nessa palavra, nos encharcarmos dessa palavra e esperarmos o sobrenatural agir, porque isso é um sobrenatural em ação, que é impossível. Tá? Então, trazendo isso para as nossas vidas, diante desta obediência, o que Deus espera de nós? O que Jesus está esperando de nós? Exatamente o que Ele esperou deles aqui, que eles tivessem algo para Ele fazer o milagre.
Então existia ali no local o que ele precisava, que eram as talhas. Era justamente o que ele precisava. Então, o que será que nós temos na nossa vida que Deus está precisando e quer para que Ele faça a transformação para o vinho da nossa vida? Ele está esperando que a gente se entregue para Ele conforme foi feito aqui. As nossas talhas, ou seja, o que nós somos, nós temos que entregar para Jesus para que Ele faça a transformação da nossa vida em vinho. Estão entendendo? Porque este milagre é para acontecer na nossa vida. Só que é o seguinte, quando Jesus pede a nossa vida para Ele, as nossas talhas, que é a nossa vida, e a gente pode perguntar, mas o que seria? O que é a minha vida? O que são essas talhas? O esporte, que está acima de tudo, coisas que eu tenho que dar da minha vida para Jesus. Tá? A televisão, os meus negócios, o meu trabalho, o meu tempo. Bom, cada um tem uma lista desse tamanho do que é a sua vida, que você tem que dar para Jesus, para Ele fazer virar vinho, para acontecer o milagre, senão Ele não vai fazer transformação de vida. Outra coisa que a gente não pode jamais pensar que a nossa vida, não, do jeito que está, Deus não vai poder usar ou fazer nada. Vejam que aqui eram talhas de pedra, não tinha valor nenhum aquilo. E Ele usou para fazer um super milagre. Tá? Então, se eu falar, ai Senhor, mas que está quebrada a boca da talha, ou está rachado, Jesus vem do jeito que está, porque eu que vou fazer a mudança. Então, o que Deus quer é fazer essas mudanças na nossa vida. Ele precisa dessas talhas para Ele fazer o milagre. Então, nós temos que ter a coragem de fazer esta entrega, que é isso que Jesus quer. Para Ele, milagre não é problema. O problema é nós querermos nos entregar a Ele. Porque nós estamos com muitas coisas na nossa vida que nós às vezes queremos dar rumo e não vamos dar. Tá? Porque nós nem sabemos qual é o problema, a raiz, né, que está ocasionando aquele problema. Como que eu vou sair dessa situação? Existe uma raiz, existe um porquê. Só vou saber quando eu me entregar ao Senhor, quando eu começar a buscar Deus. Ninguém tem paciência para buscar Deus, para orar em línguas, para ler a palavra, para se submeter a Ele, para começar a enxergar, porque Ele vai mostrar aonde está a raiz do problema. Por que a sua vida está assim? Por que a sua vida? Você não sabe, você pode morrer de ficar sozinho pensando, querendo descobrir e ficar, por quê, meu Deus? Ele não vai falar. Ele não vai falar. Ele vai agir na sua vida para mudar a sua vida. Fazer a mudança da sua vida para o vinho. Porque é isso que Ele quer fazer. Mas não adianta Ele falar agora para você a raiz que você cai morto aqui. Você cai desesperado. Primeiro que você não vai entender por que Ele falou isso. Vai ser um absurdo, você vai ficar tão ofendido, magoado com Deus, você vai ficar mais machucado, você vai ficar mais fundo no buraco. Estão acompanhando? Porque o nosso coração é assim, nós não suportamos fala nenhuma do que nós somos. Ninguém suporta, ninguém. Então o Senhor, Ele aborda a nossa vida de uma maneira diferente. Quando eu vou orando em línguas, por isso que é línguas estranhas. Eu não sei o que eu estou orando, mas o Espírito Santo está orando as situações da minha vida que eu não posso nem ouvir Deus falar. Ninguém falar, muito menos Deus. Porque se Deus falar, eu vou ficar tão ofendida que nunca mais eu vou olhar na cara dele. Nós somos capazes de fazer isso. Nós somos capazes de virarmos as costas para Deus, nos ofendermos tanto e sumirmos da presença dele para o inferno. Para vocês verem o que é a alma de uma pessoa, de um ser humano. Tá? Então, diante dessa situação aqui, o que o Senhor mostra para nós é que nós precisamos entregar estas talhas para Jesus, que é a nossa vida, para Ele fazer a transformação da água para o vinho, do que está errado na nossa vida. Tá? Então, a oração em línguas é a delicadeza de Deus para falar comigo, para abordar comigo, porque o meu espírito aceita, porque o meu espírito nasceu de novo, o meu espírito não está em pecado, o meu espírito tem a natureza de Deus,
O meu espírito pensa igual Deus, recebe, entende exatamente o que Deus é e o que Deus quer. Então, quando eu oro, o meu espírito vai se fortalecendo nisso tudo que Deus é, nesta grandeza. E conforme ele vai crescendo neste Deus, nesta condição de Deus, ele vai então dominando a minha alma, onde está a raiz do meu problema. Então, o meu espírito fortalecido, ele enxerga, e aos poucos Deus vai passando então o discernimento para a minha parte natural, onde eu vou participar. Do natural, porque eu tenho que participar em todas as áreas. Porque seria muito fácil se a gente dormisse, entrasse tipo numa anestesia e amanhã acordasse, nós todos éramos outras pessoas. Nós íamos brigar muito com Deus. Porque ele falou, quem mandou se mexer na minha vida? Eu não quero. E tal e tal. Nós íamos voltar a ser pior do que nós já éramos. Tá? Então, nós temos que participar das curas, do nosso crescimento, que é isso que Deus vai dando essa condição, porque nunca mais a gente vai querer ser o que era. Porque nós chegamos num ponto onde nós oferecemos estas talhas, com o bico quebrado, sabe, com o lado rachado, sem pé, toda estranha, nós oferecemos assim mesmo para ele. E ele diz, me traga assim do jeito que está, porque eu vou dar um jeito na talha e no conteúdo. Então é isso que Deus faz, é este milagre que Deus quer fazer. Uma coisa que não tem jeito, porque nós, quando chegamos até Jesus, todos nós éramos só problema, só podridão. Diante de Deus não tinha nada que prestasse. A única coisa era o Espírito que nasceu de novo, mas era bebê, muito bebê, infantil, sem condição de entender nada, de participar das coisas de Deus, de crescer e fazer coisas para Deus. A gente vê a mudança daquele dia para hoje, né? Que a gente era infantil mesmo. Você sabe que a gente fazia coisas de infantilidade, né? Não, coisas que não dá hoje. A gente já entendeu. Nós não vamos sair fazendo coisas e etc. Que até é engraçado se a gente começar a contar as bobeiradas que a gente fazia, porque éramos crianças, bebês. Então agora nós estamos crescendo espiritualmente, nós temos condição, então condição porque temos a força no Espírito de participar do que Deus está já agindo na nossa vida. Porque nós não conseguimos olhar para a nossa fraqueza, para o nosso pecado só no nível da alma. A gente cai desmaiado e o orgulho que está lá e tudo mais. Nós vamos acabar com Deus, nós vamos mesmo picar a palavra, vamos tacar fogo na Bíblia. Nós não vamos aceitar porque a alma é isso daí. Tá? Ela não serve para andar com Deus, ela precisa se alinhar. Então, Deus vai fazer esse milagre aqui, gente. É isso que Ele quer fazer. Não importa cada problema de quem quer que seja. Não importa. O que importa é entregar a Jesus, chegar lá. Buscar esse Deus. Cada vez que você se aproxima dele, vai orando, Ele está com você. Porque Ele te ama e você tem a natureza dele, Ele está te recebendo. Mas não seja aquele passarinho selvagem, medroso, que a hora que você começa a se encontrar com Jesus, você sai correndo, voando. Dá um tempo para Deus começar a agir na sua vida, depositar sobre você o amor dele. Vai haver muitos conflitos, vão haver muitos conflitos, porque a alma não quer. Imagina que com todo esse poder de Deus, amor, né, com a graça dele, com essa bondade, delicadeza, porque a gente sabe que o Espírito Santo é delicado. Imagina se ele falar alguma coisa de você para você. Gente, você vai ficar muito arrasado. Você vai entrar em depressão até. Tá certo? Não dá para aguentar. Como? Eu sou isso? Então eu não quero mais saber de nada. Vou me enfiar dentro da ostra. Vou ficar lá dentro daquele caramujo. Não quero nunca mais ver nada e nem ninguém. Mas Deus não faz isso. Então Deus, Ele diz, me dá o que você é. Vem para mim com essas talhas, me dá a sua vida e eu vou arrumar inteiramente a sua vida. Eu vou fazer a transformação para o vinho.
Olha que maravilha. O que precisa é obedecer, é ficar lá, é saber que Deus está prontamente te recebendo. Cada minuto que você vai lá é uma alegria para o coração de Deus. Tá? Então Ele vai ajustar toda a sua vida. Tá? Então, é maravilhoso isso daqui que aconteceu, porque vocês vejam que até o mestre-sala, que era o responsável pela organização do salão, de todos os utensílios colocados lá, inclusive da bebida que era servida, enfim, ele sabia tudo que estava lá. Ele ficou impressionadíssimo com esse milagre que Jesus fez, que ele foi até perguntar para o noivo. Quer dizer, como é que você me dá esse vinho, né, para pessoas que já estão bêbadas? Porque quando ele diz aqui que já beberam muito, é bêbado. A pessoa já está bêbada, tudo está uma delícia, está tudo ótimo. Como é que você faz isso? Então, aqui está a demonstração do poder de Deus, indo além de qualquer capacidade humana. Tá? E nas coisas que faltarem na nossa vida, Ele vai preencher. Ele vai fazer. É isso que Deus quer. Como nós somos difíceis de nos entregarmos ao Senhor. Porque se Ele quer fazer este milagre, não tenha medo de ficar diante de Deus. Não tenha medo de que coisas ruins vão te acontecer. Não, coisas boas vão te acontecer estando com Ele. Mas se afastar, aí sim, as coisas ruins virão. De uma maneira onde nós não temos controle. Então, a lição que Deus dá para nós aqui, nessa passagem, é o que Ele nos quer. Sabe? Essa talha que não serve para nada, sabe? Que é água, que ninguém quer água, mas que Ele vai fazer virar vinho. Tenha coragem de se entregar, deixa Deus te lapidar, porque a nossa vida é igual uma pedra preciosa que precisa de lapidação. Quanto mais ela é lapidada, mais o brilho aparece, mais o valor se dá, cresce o valor, ok? Se vê o valor. Então o Senhor precisa fazer isso na nossa vida. Então, às vezes é exaustivo e a nossa alma nos engana. Para que eu vou orar? Não está acontecendo nada. Tá assim? Por isso que se você ler bastante a Bíblia, quando você vai orar, o seu coração se enche com a presença dEle logo e você sabe que Ele está agindo. E você tem a força espiritual para fazer a sua alma ficar lá. Então, deixa o Senhor fazer a transformação da sua vida para o vinho. Fazer uma coisa melhor do que é. Ele quer fazer algo muito bom na sua vida. Quanto mais você ficar na presença de Deus, mais Ele vai te visitar, mais Ele vai te abençoar. Porque o Senhor espera você, Ele quer você. Não deixa a sua vida passar batida, mas busque Deus para Ele transformar a sua vida no vinho. Amém, queridos? Então, toda a glória a Deus. Então, vamos entregar as nossas talhas para Jesus, para Ele fazer uma grande mudança na sua vida, fazer a sua vida mudar em vinho. E para o nome dele ser glorificado. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz, aleluia.